A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos estar lendo lá no livro de João, no capítulo de número 11, que vai falar sobre a morte de Lázaro. Quero ler o versículo de número 3. Mandaram-lhes, pois, suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, envia Teu Espírito Santo para poder conduzir nesta pregação desta palavra, meu Pai, que vai falar do Teu amigo amado, Senhor, Lázaro. Oh, Jesus, visita nossos lares e planta semente nos nossos corações. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmão, essa história vai falar da morte de Lázaro. Teve um tempo, naquele tempo, Lázaro ficou enfermo. As suas duas irmãs, Maria e Marta, que muito da gente já conhece a história de Maria e Marta, que vai contar aquela mulher Maria que derramou o óleo ungido, o guento, nos pés de Jesus, quebrando todo preconceito que naquela época não poderia mulher ficar no meio dos homens na hora de uma reunião, de uma pregação. E onde Jesus disse para o dono da casa que ela fez que ninguém tinha feito. Ela pegou a sua porção melhor e passou nos pés de Jesus e depois limpou com o seu cabelo. Aquele óleo era muito caro naquela época. Diz que uma gota dele era um dia de trabalho. E ela juntou por muito tempo e usou na hora certa, no momento certo, na pessoa certa. E Marta, a gente também lembra de Marta naquele episódio que Jesus foi visitar a casa e Maria, quando viu Jesus, foi para os pés de Jesus. E Marta, ela se preocupou em alimentar Jesus e os seus discípulos. E ela se irou bastante, se incomodou bastante quando Jesus, ela falou para Jesus: Jesus, não se importa que eu aqui fazendo tudo e Maria aí? E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Maria, ela sempre foi uma mulher espiritual, muito avançada, porque ela escolheu sempre o melhor. E às vezes nós se comparamos entre Marta e Maria, né? A história vai contar agora duas pessoas diferentes, que às vezes nós se colocamos também entre as duas. Amém? E Lázaro doente, Maria e Marta mandaram avisar a Jesus. E quando aquele homem chega a falar, aí vai dizer no versículo 4, e Jesus, ouvindo isto, disse: está enfermo. Essa enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. A morte de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus.
Naquela época, Jesus tinha acabado de sair daquela cidade, fugido, correndo às pressas, porque os fariseus perseguiam para matar. E Deus ele criou uma situação naquele momento para que Jesus pudesse sair imediato daquele local, para que ele não pudesse estar presente no que iria acontecer mais adiante. A gente pode ver, né, que Deus ele faz umas situações e cria umas situações para que a gente possa sair daquele local, para que nós não possamos estar lá no momento que vai acontecer. Para que depois que nós formos voltar, e a glória de Deus será glorificado nosso Deus naquele local quando nós retornar. E isso Deus fez tudo para que viesse a acontecer. Não foi por acaso que os fariseus tentaram perseguir Jesus, mas isso estava no propósito de Deus, para que Jesus saísse daquele local. E aí, Marta e Maria mandaram, eles avisaram. Quando chegaram lá, Tomé, ouvindo a conversa, e disse assim: Mestre, vamos voltar lá para que nós morramos junto com você? Tomé era um homem, desde do início que a gente lê a história, a gente vê Tomé um homem que ele não conseguia ter essa fé invisível, essa fé antes de... Ele queria prever as coisas antes de acontecer. Assim como na morte de Jesus, ele desacreditou que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus já tinha pregado várias vezes a importância de nós ouvir a palavra. E ali ele disse que não cria que Jesus tinha ressuscitado, só se ele visse ou tocasse em Jesus. E ali do mesmo jeito Tomé fez de novo. Ele disse que será que vamos voltar lá para que eles pudessem morrer junto com Jesus? E Jesus disse que era chegado, não era o tempo de ele voltar agora. Aí ele esperou mais um dia, 2 dias e retornou para lá. Aí ele decide retornar, porque naquele momento eles iam passar a ver a glória de Deus, o poder de Deus. Mostraria que o Senhor tinha autoridade sobre a vida e a morte. Ali seria um grande ensinamento sobre a vida e a morte, porque Deus estava mostrando o poder dado a seu Filho amado. O poder da vida e da morte. E ali Jesus passa a ir para lá. E ele fala uma coisa no versículo de número 9 que me chama muita atenção. Ele diz, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeçar, porque vem a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeçar, porque nela não há luz. Ele quis dizer, se nós andarmos no caminho do Senhor, nós não vamos tropeçar, porque nós vamos ter visão para enxergar as dificuldades, as provas, os buracos que o inimigo coloca nas nossas frentes para que nós possamos cair. Porque nós vamos ter visão, porque nós estamos andando com a luz e no dia.
Você sabe que a noite representa as trevas. Quando Deus separou o dia e a noite, Ele já colocou nesse sentido também. E aí, se andar de noite, tropeçará. Quer dizer, se você andar nas trevas, você tropeça. E ele quis dizer, ele quis interpretar na questão que ele também, na questão das 12 horas, né? Que ele é o dono do tempo. Tanto ele é dono da vida e da morte, como ele é o dono do tempo. Pode passar 4 dias que Lázaro tivesse morrido, mas para ele pode modificar, ele pode parar o tempo e ele pode fazer na hora que ele quiser, o que ele quer, porque ele é Deus. Amém. Ele é dono do tempo. Está no versículo 9, do capítulo 11 de João. E assim foi, e depois disse-lhe Lázaro, disse-lhe Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, os seus discípulos, se dorme, estará salvo? Mas Jesus disse, da sua morte ele, porém, cuidava, que falava do repouso, do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Ele entrou nessa interpretação entre a vida e a morte. Mais uma vez, Jesus, ele deixa bem claro que quando a gente dorme, a gente morre, a gente dorme. Mas ele estava morto, a matéria estava morto. Mas a alma não estava, o espírito não estava. Ele dormia, o espírito. Né? Mas vou despertar do sono. Né? Muito interessante. Ele colocando ao mesmo tempo a vida e a morte, e ao mesmo tempo ele vivendo ali real, um estudo real, uma teologia real. Porque Jesus ele não era de pregar sem viver. Ele pregava aquilo que ele vivia. Todo o livro vai contar a história de Jesus, aonde ele passou, mas aquilo onde ele viveu. Não é uma coisa de contar aquilo que ele não viveu. E ali fazia a maior interpretação entre a vida e a morte. Ele fazia uma interpretação ali, uma vida real, do acontecimento real. Ali naquele momento, ele trouxe este grande ensinamento para todo mundo ver. Por isso que havia uma preocupação de ele não estar naquele lugar, que ele pudesse sair fugido imediato, para que as pessoas pudessem crer que ele tinha o poder da vida e da morte, e que a morte da matéria, após a morte da matéria, existia, o nosso espírito ainda continua existindo em nossa alma. Eles dormiam, ele interpretou que nosso espírito dormia. Amém? E isso às vezes nós precisamos entender que nós não morremos e que vai existir um dia que aqueles que morreram ressuscitarão na vinda de Cristo. E vai existir um dia que está contando na Bíblia do arrebatamento da igreja. E que tudo que nós fizermos hoje,
está sendo anotado no livro, tanto de coisas boas e coisas ruins, para que no dia do julgamento final seja lido e todo mundo vai ouvir. Mas aqueles que ele vai contar aqui, que anda na luz, eles já são justificados por Cristo. Nós não passaremos mais pelo julgamento final. Automaticamente nós seremos justificados, porque nós fizemos uma escolha de hoje. Hoje fizemos uma escolha de viver com Cristo e levar essa cruz, porque a cruz vai representar um peso, a cruz vai representar os pecados que vêm até nós, nos oferecem o cigarro, a droga, a prostituição, e nós, aquele peso vem e nós preferimos levar a cruz, mas não se render ao pecado. Porque esses daí que estão se rendendo aos pecados, que não praticam, não vou dizer que são santos, mas não têm feito as coisas que não agradam ao Senhor, eles são justificados por Cristo, eles já estão na luz. Mas os outros que ainda estão em pecado, eles estão nas trevas, eles estão ainda na escuridão, porque verdadeiramente eles não conhecem ainda a Cristo. Porque quando a gente passa a conhecer, a gente passa a ter temor, a gente passa a obedecer. Não que nós somos perfeitos, que nós não vamos ser, mas nós tenta todos os dias vencer, todos os dias matar o leão. Amém. E ali ele vai até a cidade, e quando Marta soube que Jesus vinha, Marta vai desesperadamente ao encontro de Jesus. Eu falo desesperadamente porque Marta era uma mulher muito ansiosa. Marta era uma mulher que ela não aguardava. Diferente de Maria. Maria ficou lá sentada, chorando, aguardando o tempo certo. E quando Marta chega até Jesus, ela diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditou que Deus, que Jesus, poderia fazer algo para que o irmão dela não morresse. Ela acreditou no antes, mas ela não tinha o discernimento de saber que Deus poderia fazer muito mais, Jesus poderia fazer muito mais. E ele disse: Marta, Marta, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Vai lá e chama Maria. E chama ela em secreto. E quando chegou lá, Marta chama Maria. Maria, ela sai ao encontro de Jesus. Olha só, Maria, ela mesmo sabendo que Jesus já vinha, mas ela aguardou. Às vezes nós nos encontramos nessas situações. Nós não aguardamos o tempo certo e corremos atrás da bênção. E Maria, ela tinha essa maturidade espiritual. Ela esperou, Jesus mandou chamar ela e ela foi ao encontro de Jesus. E quando chega lá, ela demonstra mais uma maturidade espiritual. A Bíblia vai falar que ela se prostra aos pés de Jesus.
Porque quando fala se prostrar, fala de ajoelhar, se ajoelhar. Ela se prostra, olha a diferença. Quando Marta chega, a Bíblia não fala que ela se prostra de joelho. Mas Maria, quando ela chega, ela já demonstra outro dom de espiritualidade naquele momento. E ela disse: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fala as mesmas palavras que sua irmã falou. Mas tem uma demonstração diferente, porque ela fica de joelho diante de Jesus. E ela chora. E Jesus, ele passa, quando vê o clamor de todo mundo, ele entre no seu coração, no seu íntimo, ele mostra realmente que é 100% homem. Ele chora também. Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, o versículo de número 35, em João 11, vai estar, Jesus chorou. Ele se emociona. Raramente, onde tem 2, 3 pessoas chorando, se a gente também não chora. Acontece isso, em que ele demonstra que ele tem as mesmas, vamos dizer, as mesmas ele tem os mesmos sentimentos que nós temos. Porque vai dizer que ele é 100% homem, 100% Deus. E ali, na passagem, ela vai dizer assim: Senhor, se teu irmão há de ressuscitar. Mas eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar nos últimos dias. Quando ele fala que ele há de ressuscitar nos últimos dias, tem um entendimento que Marta sabia do acontecimento do arrebatamento. Elas já tinham sido instruídas por Jesus que haverá esse grande dia. Porque ela cita: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar nos últimos dias. Então ela já sabia que vai haver a ressurreição nos últimos dias, que os mortos se levantarão e subirão aos céus para o arrebatamento da igreja. E os que ficarem, vai ficar pelo governo do anticristo. Mas o povo de Deus, Deus vai separar e tirar, para que nós não possamos passar pelas atribulações aqui na terra que vai acontecer. E aí Jesus manda tirar a pedra. A pedra, que é a pedra da nossa vida. Eu coloquei essa interpretação vinda do Espírito, por entendimento do Espírito, que Jesus manda um mensageiro, que na hora que Marta e Maria enviam aquele mensageiro para falar para Jesus, chega um mensageiro, prega a palavra de Deus para você, para mim. Após da pregação, é momento de tirar a pedra, porque é momento de arrependimento, é o momento de você crer, porque a pedra ela representa o pecado, a pedra representa tudo aquilo que nos impede a chegar até Jesus e ouvir a voz dele. Porque a pedra naquele momento, ela tinha um sentido de tampar. E ela tampava os ouvidos de quem estava lá dentro. Não dava para ouvir. E também a dificuldade da pessoa sair, porque a pedra era muito pesada. É necessário que nesta hora venha pessoas para nos ajudar a tirar esta pedra.
para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E ali foi necessário que Jesus mandasse que pessoas pudessem tirar a pedra. E nós que já conhecemos a palavra, nós temos que ir até essas pessoas enfermas, essas pessoas pecadoras, que andam praticando as coisas que não agradam ao Senhor, a pregar a palavra, para que elas possam ouvir. Porque quando nós pregamos, a pedra é removida. E aí a pessoa passa a ouvir a voz de Deus. Mas é necessário que nós vamos até lá para que elas possam ouvir e a pedra possa sair do lugar. E aí a pedra saiu do lugar e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro passou a ouvir a voz de Deus porque a pedra não estava mais lá, impedindo que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Às vezes tem algo nas nossas vidas que atrapalha nós ouvir a voz de Deus e que nós devemos deixar, para que os nossos ouvidos possam estar ligados ao trono de Deus. E ali aquela pedra saindo do lugar, ele ouve, levanta e caminha até lá. E ele disse: desatai os braços e as pernas. Porque quando nós passamos a ouvir a voz de Deus ainda tem muitas coisas ainda nas nossas mãos que precisa ser desatado, porque o inimigo amarrou os pés e a mão. As mãos ainda praticam as coisas que não agradam a Deus e os pés que ainda caminham pelos caminhos tortos. É necessário que nós possamos desatar os nossos braços e nossas mãos. Mas você não tem força. E Jesus disse que alguém fosse lá desatai os pés e a mão, para que a pessoa possa ser livre por completo. Aí é o momento de nós cuidar daquela pessoa, pregar, falar a verdade, dizer: olha, isso pode, mas isso não pode. Aí aquela pessoa pode se explodir e não. Porque deixar algo que é prazeroso é difícil. O cigarro. Porque ele estava todo enfaixado. E é necessário deixar, para que haja uma libertação por completo. Ele ouviu porque a pedra saiu. A interpretação que eu estou colocando é uma interpretação de um novo convertido. Mas a morte de Lázaro, ela vai representar uma vida, uma morte e vida. Estou colocando como se fosse uma pessoa que está morto em práticas velhas, que foi necessário que uma pessoa avisasse a Jesus que aquela pessoa estava morta. Jesus foi até ela e dois ou não sei quantos tiraram aquela pedra, que vai representar nós, evangélicos, nós, pessoas que pregam a palavra, que fomos lá para que Jesus pudesse falar e aquela pessoa ouvir.
E a pessoa, quando ouviu, decidiu se levantar e caminhar. E aí ela passa a caminhar ainda todo enfaixado. Aí é necessário que agora nós possamos continuar com o trabalho para que ela possa desatar, ajudar ela a desatar os pés e as mãos e todo o seu corpo, para deixar as velhas práticas e ele ser livre por completo. Amém? Fique na paz do Senhor, que Jesus abençoe a cada pessoa que ouviu esta mensagem de hoje. Que Jesus venha estar presente na vida de cada um. Fique na paz do Senhor. Amém.